Mano, sabe onde eu tô? Não, nem eu. Merda. Bom, agora eu vou falar como a matemática ajudou e ainda ajuda no desenvolvimento dos jogos. Lá pela década de 60, desenvolveram um projeto que revolucionaria e se tornaria uma febre mundial. O nome dele é videogame. Naquela época, os jogos não tinham o intuito de... Eles tinham o intuito só de entreter e não de ter gráficos belos ou de serem parecidos com a vida real. Um bom exemplo disso é o Pong, que é um jogo que consiste em bater a bolinha de um lado para o outro, parecido com uma partida de ping-pong. Lá pela década de 70 e 80, uma empresa muito conhecida hoje em dia, chamada Nintendo, ela criou um projeto em que revolucionaria tanto a história quanto o mercado dos jogos. E o nome dele é Super Mario Bros. Mas onde a matemática se encaixa nisso tudo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Bom, a matemática se encaixa nisso com uma área que é totalmente destinada na evolução dos gráficos dos jogos. E o nome dessa área é matrizes. Ah, agora eu entendi! As matrizes são tabelas de linhas e colunas Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! que um bom exemplo disso é a sua TV. Na sua TV, quanto mais linhas e colunas ela tiver, melhor serão os gráficos que ela teria, que ela vai ter nos seus jogos. Então, com quanto mais linhas e colunas ela tiver, melhor seria o desempenho do seu jogo em questão de gráficos. Eu comia calango quando era menino. A gente saía correndo atrás dos calanguinhos, calanguinho, pegava o calanguinho e comia com ovo. Matemática é uma tecnologia. A matemática está muito presente na tecnologia, por exemplo, nos computadores. Sem a matemática, os computadores seriam apenas caixas de metais, que não têm entidade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não é mesmo? Mas com a matemática e a inteligência do ser humano para criar novas coisas, novas máquinas, inventar novas coisas, nós podemos criar computadores com alta velocidade de processamento e de armazenamento. Eu tô saudando a mandioca, a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a matemática no futebol. Boa parte das pessoas nem sabe quanto a matemática está envolvida no futebol. Para tudo aí! Cachorro! 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 Tanto na geometria do campo, táticas e estatísticas que você pode avaliar seu time em relação a gols sofridos e gols feitos. Sem pensar, muitos jogadores calculam em sua mente tanto a força do passe, força do chute e a relação que seu companheiro ou o gol estão de você. Agora eu vou falar sobre a matemática no basquete. A matemática está presente em praticamente tudo no basquete. Desde a quadra, que é constituída praticamente por todas formas geométricas, até a formação de elenco e táticas. Assim como nos jogadores de futebol, os jogadores de basquete também devem efetuar cálculos em sua mente, para calcular a distância, a altura e a força que a bola deve ser jogada para a cesta ou para o seu companheiro de equipe. Dá like! Barriga mais sexy do Brasil. A importância da matemática na engenharia é que os engenheiros, para fazerem os cálculos, precisam de réguas, esquadros, metros, medidas normais. É mesmo, é? E medir cada espaço de cada tamanho, que aquele prédio tenha tantos metros quadrados e fique numa distância certa e dê todas as janelas de uma certa distância exata, para que nenhuma fique irregular ou menor que a outra, senão vai haver uma avaria no prédio e pode desabar. Ужас! Por exemplo, você fazer uma viga de sustentação errada, ela pode rachar ou fazer o prédio inteiro desabar. Por exemplo, aquele edifício lá do Rio de Janeiro que era feito com areia da praia. Aquela viga, a sustentação dele era mal feita. Por isso que ele caiu, matando todas as pessoas, os condôminos que viviam lá.
E não pode se tirar quando você fazer uma viga-mãe, quando você fazer uma viga-mãe... Acertou, miserável! Você não pode afrouxá-la, você tem que ter certeza que ela está com os devidos componentes dentro dela. Que ela está com aqueles ferrinhos que todo mundo vê em certas construções. Às vezes as pessoas põem tijolo ou só cimento, mas a maioria põe mais cimento. Agora, para fazer paredes, eles usam tijolos e às vezes quando eles fazem a parede torta, eles põem uma massa corrida em cima para esconder o erro. Daí quando a pessoa quebra a parede, ela pode cair, porque tu vai tirar aquela massa que está aqui por fora e o tijolo pode estar torto. Então por isso que deve se construir bem um prédio, que ele pode desabar. Rap do Minecraft, rap do Minecraft. Eu sou uma foca aqui, ó. Eu vou cair! Agora eu vou falar da história da matemática para vocês. Os textos mais antigos de matemática foram encontrados na Mesopotâmia. Na China foi criado o ábaco, tabuadas e cálculo diário. Tudo isso ocorreu de 2500 a 3000 a.C. Por volta de 1600 a.C. estava sendo criado o papiro, que é um dos textos matemáticos mais importantes para os egípcios, que continha várias regras matemáticas, como adições, subtrações de frações e equações de primeiro grau, e etc. Agora eu falo para vocês um pouco do grande filósofo e matemático da época, que era Pitágoras. Pitágoras nasceu na Grécia, na ilha de Samos. Desde pequeno ele impressionava todos os professores matemáticos das escolas de Samos. Então ele foi enviado aos 16 anos para estudar com Tales, que era o maior sábio da época. Tales se impressionou com o garoto, pois ele sabia muito bem da arte da geometria. Então Tales começou a estudar as descobertas geométricas de Pitágoras. Pitágoras possui várias obras famosas, mas uma das mais famosas dele é o Teorema de Pitágoras. De 450 a 550 a.C. foi denominada a Era Pitagórica, que foi caracterizada por grandes conhecimentos da geometria. Os pitagóricos foram os primeiros a estudar a noção entre o número, a relação da aritmética entre a geometria. Eles foram os primeiros a denominar o número primo e algumas progressões e a teoria da proporção. Dá like! Neldorou dou nu, tudo big desfondron, body lemon life new, aronid biar planet, for where is north, jusa big nem for dreams, e no con contro, e na nove body sound.